Nós precisamos colocar definições claras, nós precisamos proteger os aposentados contra uma ciranda financeira que foi implantada pelo sistema financeiro, pelos bancos financeiros e fintechs, em cima dos nossos pensionistas. Depois que nós começamos também a chamar a atenção sobre esse assunto no ano passado, mérito desta comissão, do trabalho dos senhores, o próprio INSS, a autarquia, começou a desenvolver uma série de atividades de fiscalização e auditorias que suspenderam dezenas de bancos que enganavam os aposentados. Ontem, em conversa, esses dias lendo os relatórios, estou aqui em Brasília desde a semana passada, de quarta-feira, nós descortinamos um escândalo de 6,8 bilhões de reais de descontos indevidos nas associações e sindicatos, que é o valor aproximado em 5 anos. Mas agora, pelos aposentados, senhores deputados, deputadas, senadores, nós estamos falando em 210 bilhões de reais que foram movimentados, uma boa parte deles sem o conhecimento dos nossos idosos, dos nossos dependentes da Previdência. Então é nosso dever aqui, e eu serei muito firme nisso, nós vamos caminhar nessa direção. Tenho conversado com o relator, o Alfredo Gaspar, de que esse relatório, nós agora seremos muito bem-sucedidos se nós conseguirmos fazer com que os aposentados também durmam tranquilos de que ninguém fará empréstimo em nome deles sem o conhecimento e sem a anuência dessas pessoas. E, principalmente, os aposentados, ao tomarem qualquer dinheiro, porque o consignado, ele é um dinheiro necessário para complementar a aposentadoria, mas sem eles serem enganados de receberem 22%, 23% ao mês e não conseguirem mais se livrar de todos esses valores. Isso é a nossa missão nesse ano de 2026 e eu tenho convicção de que nós vamos cumprir, nós vamos chegar a bom termo. Eu quero também aqui, me permitam, nessa primeira sessão do INSS em 2026, conversar com os brasileiros, os aposentados, os órfãos, as viúvas de todo o nosso país, que no ano passado nos acompanharam aos milhares no dia a dia da CPMI. No encerramento do ano passado, eu comuniquei ao Brasil que enfrentava um tratamento delicado de saúde, a medicina foi clara, eu deveria ter parado no mês de setembro, mas eu digo aos senhores que havia algo maior que me impulsionava, uma missão e uma confiança absoluta em Deus. E eu confiei e Deus me sustentou. Mesmo diante das limitações físicas, mesmo sob orientação médica para interromper, permaneci até a última sessão de 2025, não por teimosia, mas por convicção, senhores. Porque abandonar essa cadeira seria virar as costas para os aposentados, os órfãos e as viúvas que depositaram nesta comissão a última esperança de justiça e dignidade. Hoje, eu retorno a esta casa com a saúde totalmente restabelecida. Graças a Deus. A cirurgia foi um sucesso, o tratamento foi concluído e Deus foi fiel, como diz a palavra. Digo isso não como um feito pessoal, mas como testemunho. Quando a causa é justa, vale a pena permanecer, vale a pena a guerra. Quando a missão é maior que o medo, vale a pena confiar. Se eu estivesse aqui apenas por um cargo, teria parado. Se estivesse aqui por conveniência, teria recusado. E teria também recuado. Mas estou aqui por convicção e por compromisso com aposentados, órfãos e viúvas que trabalharam, sofreram e hoje são tratados apenas como números. Volto mais forte, mais consciente e ainda mais determinado. Não porque venci uma batalha pessoal, mas porque a batalha pelos aposentados, pelos órfãos e pelas viúvas continua. Ela ainda não terminou. Temos uma guerra pela frente. Encerramos 2025 deixando claro ao país: essa CPMI não parou, não vai parar. Ela apenas virou uma página. O trabalho seguiu durante o recesso, técnico, silencioso, organizado. O que foi feito aqui não foi discurso, foi prova. Entregamos ao Brasil, e aqui quero estender a cada um dos parlamentares o cumprimento e os parabéns, um dos acervos mais documentais já produzidos por uma CPMI.
São milhares de documentos oficiais, cruzamentos financeiros, relatórios de inteligência, quebras de sigilo, pelo menos 11 pessoas do núcleo principal presas. Documento não mente, extrato não tem ideologia, número não se curva. A fase da dúvida acabou. Agora, senhores, é a fase da responsabilização. A primeira fase da CPMI foi muito bem sucedida. O aposentado, a viúva, o órfão podem dormir em paz. Ninguém desconta um centavo sem autorização. Mas é preciso dizer com clareza, senhores, essa foi a primeira etapa. Agora chegou a vez do sistema financeiro que transformou a aposentadoria em produto e velhice em lucro. Antes de qualquer cálculo eleitoral legítimo no parlamento, existe uma obrigação nossa maior: proteger quem a própria Bíblia manda proteger. Proteger quem a Constituição brasileira coloca como prioridade nas leis e no nosso trabalho. O aposentado precisa saber quanto pega emprestado, quanto paga e quando vai terminar de pagar. A viúva precisa ser respeitada, o órfão precisa ser protegido na sua pensão. O que vemos hoje são contratos muitas vezes falsificados, autorizações inexistentes e dívidas impostas a quem não tem como se defender. Isso não é mercado, isso é abuso. E abuso contra aposentados, órfãos e viúvas tem nome, é crime. O parlamento não foi criado para assistir ao sofrimento do povo, foi criado para agirmos quando o Estado falha. E aqui, senhores, o Estado não apenas falhou, o Estado permitiu, tolerou e, em muitos casos, foi cúmplice de um sistema que lesou aposentados, viúvas e órfãos, exatamente aqueles que mais deveriam ser protegidos. Esta CPMI não protege instituições, ela protege pessoas. Entramos em 2026 com um compromisso claro: desmontar completamente o sistema que transformou a aposentadoria dos brasileiros em saque criminoso e fragilidade humana em lucro. Enquanto houver um aposentado enganado, uma viúva explorada ou um órfão prejudicado, essa CPMI terá voz, terá coragem e terá direção. Em 2025, nós revelamos a verdade. Em 2026, a verdade terá consequências. Que Deus nos dê sabedoria, firmeza e coragem e que o Brasil saiba, a verdade chegou. Agora, ela vai até o fim e ninguém vai nos parar. Essa comissão vai cumprir a missão pela qual ela foi constituída. Meus parabéns aos senhores e vamos em frente, porque o povo brasileiro nos presta muita atenção e espera muito de nós. Muito obrigado.